Olá, gente, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma performance diferente. Eu, Robson Pinheiro, vou fazer uma entrevista com o Pai João de Aruanda, incorporado em Robson Pinheiro. Já fizemos isto antes e hoje eu tenho algumas dúvidas, quero levantar algumas questões e gostaria muitíssimo de ouvir do próprio Pai João a resposta para alguns desses questionamentos, né? Então, vai aqui a minha primeira pergunta, né? E quero aproveitar para dar as boas-vindas ao Espírito João Cobu, agradecer por ele ter feito, cedido o seu tempo, o seu conhecimento para esclarecer algumas questões. Né? Pai João, eu queria que o senhor esclarecesse um termo que muitas vezes o senhor utiliza, né? Principalmente nos livros que são ditados por Ângelo Inácio. O senhor explica algo sobre o termo chamado mironga, né? E fala que é segredo de Preto Velho. Mas será que o senhor poderia discorrer um pouco mais sobre esse termo mironga, muitas vezes encontrados, né, na Umbanda, muitas vezes, independente da Umbanda, alguns espíritos falam sobre isso. Eu gostaria que o senhor discorresse um pouco mais para nós a respeito deste termo, que muitas vezes é confundido em alguns lugares. Nossa, viva em Deus. Alguns termos empregados na Umbanda não têm o mesmo significado do mesmo termo empregado em diversas nações do Candomblé. Por exemplo, Negro Velho vai falar, o ensinamento a respeito de orixá feito na nação de Queto pode diferir do ensinamento feito em Angola. Também algumas palavras, alguns termos, principalmente ao analisar, meu filho, que a Umbanda não é só uma banda. Nós temos diversas bandas, diversas umbandas. Então, já temos que considerar o ensinamento de que existe a Umbanda de Omolocô, a Umbanda de Mesa, como alguns chamam, a Umbanda branca, como outros chamam, e, naturalmente, alguns termos empregados em um terreiro pode diferir de outro. O que Negro Velho quer explicar sobre o termo que foi dito sobre as mirongas, né? Dentro do que Negro Velho sabe, na sua humildade, na sua falta de conhecimento especializado, a mironga representa mesmo algo, um conhecimento, um segredo, e mais do que isto, uma forma de dar o significado a determinada coisa. Por exemplo, um ponto traçado tem uma mironga, tem um segredo. Você não vai pegar um giz ou um carvão e sair riscando ponto para todo lado. Existe uma forma de magnetizar o instrumento que você vai usar, seja a pemba ou outro material qualquer. Esta forma de magnetizar, Negro Velho diz que é uma mironga. Isso pertence ao conhecimento de um grupo de pessoas. Mas se você for olhar, a grande maioria de meus irmãos que dizem praticar Umbanda, eles não sabem qual que é o segredo. Existe na Umbanda, por exemplo, um ritual que tem lá o seu fundamento.
tem lá a sua utilidade, que é soprar a pemba. E vou dar só um exemplo para meus filhos. Por exemplo, a pemba de Oxalá, em que se extrai de determinados materiais. Existe uma vertente da Umbanda em que diz que a pemba só tem valor se for feita na sexta-feira da Paixão, exatamente ao meio-dia. O outro diz que tem que ser sexta-feira da Paixão, à meia-noite. Agora, isto é uma mironga daquele grupo que fala e que divulga isso, porque temos que questionar que por que se faz na sexta-feira da Paixão, exatamente. E as pessoas falam, porque é o período que Jesus morreu. Isso tem que se analisar, porque Jesus não morreu exatamente na sexta-feira da Paixão que se comemora pela Igreja Católica. Se você for olhar, Jesus ele morreu no mês de Nisan, que é um mês do calendário judaico, considerando que o calendário judaico, o mês tinha apenas 30 dias. E o mês de Nisan, do calendário judaico, não corresponde ao mês de abril. Meus irmãos comemoram aqui, então só por aí, por terra, essa teoria que tem que ser feita na sexta-feira da Paixão, e que algumas coisas têm que ser feitas na sexta-feira da Paixão, e que a sexta-feira da Paixão abre um portal miraculoso, e as pessoas falam muito disso, mas isso é por falta de conhecimento. E também como resultado da mistura da Umbanda com conceitos católicos. Por que que tem que ser tudo dentro do conceito católico? Então temos que pensar que mironga, na verdade, Pai João até extrapola, é mais do que um segredo. Mironga é um conhecimento das coisas no verdadeiro sentido daquela coisa. As pessoas, é um segredo que pouca gente conhece, só os pais e santos, só alguém. Não, muitas vezes existe um desconhecimento completo daquilo. E o que precisa pensar é que isto é um conhecimento que não é secreto, mas que, infelizmente, poucos têm acesso e poucos têm a abertura mental para raciocinar em cima dessas coisas. Vou te falar um outro segredo, meu filho. É de praxe em alguns terreiros que misturam conceitos de candomblé com conceitos, com práticas umbandistas, ou supostamente umbandistas. Um pai de santo, um representante da religião, ou alguém qualquer, pega um animal, por exemplo, geralmente são animais pequenos, são aves, um frango ou um galo, e passa no corpo fazendo sacudimento da pessoa. E depois põe no chão e o animal estertora e morre na hora. E a pessoa fica encantada com o poder daquele sacerdote, daquele dirigente. Mas, na verdade, isso não tem nada de espiritual. É porque ele pega, enquanto ele está fazendo, ele aperta a garganta do frango e impede que ele respire. E ele já começa a estertorar já na mão da pessoa e vai passando e força no pescoço do frango para ele não respirar. A hora que ele coloca, o frango já está morto. E dá o quê? Aquela reação elétrica que é comum na hora da morte do animal ou do ser humano, dá um certo estertor. E quem não conhece fala assim, nossa, estava carregada a ponto de ter matado o animal. E a pessoa que está fazendo, ela sobe no conceito do outro como se ela fosse mágica. Eu fiz isso e morreu o frango, porque eu sei o segredo de tirar o mal que está em você, transferir para ele e fazer com que ele morra em vez de você morrer. Não tem nada de segredo nisto. Basta
você raciocinar. As pessoas usam algumas coisas assim também para dizerem que elas conhecem mais. Não. Aí, Negro Velho, voltando para a questão da mironga, Negro Velho acredita sinceramente que tem esse fator em que poucas pessoas conhecem ou têm conhecimento, mas a mironga, sobretudo, é quando você conhece o fundamento de alguma coisa. O fundamento em que hoje nós temos que pensar, estamos vivendo no século XXI. E eu espero que o que o Pai João está falando aqui já tenha sumido na internet no século XXII. Estamos no século XXI. Não comporta mais, para a realidade do planeta, nós mantermos posições de que sabemos segredos das coisas mágicos miraculosos. Não existe, isso é quem quer manipular as pessoas. O segredo de Aruanda, a mironga de Aruanda, a mironga de Pai Velho, significa conhecer o que está por trás do fenômeno. Ter diante de si a certeza de que aquele fenômeno não é mágico. Ele obedece a uma lei universal. Tem o passo a passo para ele se produzir, para aquele fenômeno ocorrer. Então o segredo, ou a mironga de Aruanda, é conhecer aquilo que está por trás de todas as coisas. Sobretudo, conhecer de forma que, mesmo que o outro não conheça, porque não quis estudar, e não porque o conhecimento é proibido. Não existe conhecimento proibido. Existem pessoas que têm preguiça de estudar, que se acomodam naquele estilo de vida. Mas se ela estudar, ela vai conhecer o mesmo que o Negro Velho conhece. Eu não posso fazer nada, não sei fazer nada como o Preto Velho, diferente do que meus filhos fazem. Ocorre que eu estudei um pouco, talvez um pouco mais, tenho um pouco mais de experiência, mas se você quiser, você faz o que o Negro Velho faz do mesmo jeito e melhor ainda. Porque vocês têm à disposição o recurso da internet, do conhecimento acumulado de milhares de anos disponíveis que Negro Velho não tinha quando encarnado. Então, vocês podem fazer o que Negro Velho faz, mas pode fazer muito mais. Então, o conhecimento é disponibilizado. Nunca ele pode ser dito que é exclusivo de um grupo, ou de uma pessoa, ou de alguns espíritos, ou de gente que representa os espíritos. Mironga, então, meus filhos, essa coisa maravilhosa que Deus disponibilizou como conhecimento das leis universais. E aí você tira de qualquer coisa o sentido de que é mágico. Exemplo que ocorre aqui, outro exemplo. Pessoas que falam assim, existe uma mironga com a vela. Se a vela virar para a direita, significa que está ocorrendo uma coisa boa. Se for para a esquerda, tem demanda. Se chorar a vela, pingar a vela, tem que ter cuidado. Ora, qualquer vela faz isto, gente, pelo amor de Deus, meus filhos. Não tem segredo, não tem nada de espiritual, de peso, de leveza. Não, acende uma vela e põe aí. A depender do material, se for de parafina, se for de cera de abelha ou de outra coisa, ela vai ter uma reação. Mas isso não tem nada de espiritual. As pessoas querem dar um significado oculto àquilo para tirar proveito das outras pessoas de boa vontade. Então, isto é um conhecimento de desmistificar as coisas. Isto é mironga de Preto Velho, ou seja, falar a verdade, claramente. Nego Velho, acho que isso é suficiente para você saber a respeito desse tema. Poxa, Pai João, eu queria agradecer, porque o que o senhor falou realmente traz uma abertura mental de compreensão muito grande para a gente que está estudando aqui, né, que está aprendendo com o povo de Aruanda, né? Mas eu queria te perguntar mais uma coisa, aliás, mais outras coisas. Isso tem a ver com uma coisa muito pessoal,
na introdução do livro Sabedoria de Preto Velho, nós lemos na sua biografia em que o senhor foi um líder espiritual de uma comunidade baiana no final do século XIX. Então, eu queria perguntar mesmo ao senhor sobre essa experiência de líder espiritual. Ela foi decisiva para o senhor, para que assumisse essa personalidade de Pai João de Aruanda, depois do seu desencarne? Essa experiência que teve lá na Bahia, próximo de Salvador? E mais ainda, né? O que determina para um espírito, após o desencarne, né? Para que ele passe, então, a integrar certas falanges que têm características muitíssimo particulares, como os caboclos deste ou daquele tipo, os exus desta ou daquela falange, entre outros exemplos, né? Imagina-se, claro, que fatores como conhecimento, preparação, sejam chave para eles integrarem essas falanges. O que o senhor pode dizer a respeito para esclarecer a gente e o nosso público? Pois bem, meus filhos, quando alguém desencarna em qualquer parte do planeta, ela conserva a sua identidade cultural e a sua identidade energética. Mas veja bem o que ocorreu com o Negro Velho, para se ter uma ideia. Na minha última existência na Terra, o Negro Velho esteve ali, nas regiões próximas de Salvador. E foi justo nesta ocasião que Negro Velho teve a grande oportunidade de aprendizado através da minha passagem pelo candomblé do Queto. Mas foi exatamente aí, a partir principalmente dos 60 anos de idade naquele corpo físico de então, que este negro pôde aprender a dar um outro olhar, ou olhar sobre outro ângulo, sobre todo o processo de ritual que eu estava acostumado e que eu fui orientado até então. Desencarnando, eu voltei à afeição antiga, como o médico Russell, que não tinha epiderme negra, quando então era Russell. Mas, ao chegar e ser recebido por um grupo de espíritos que muito me comoveram, e fazer análise do que eu aprendi no terreiro, na roça de Candomblé, e o tanto que essa experiência marcou para mim uma nova postura como espírito imortal, eu resolvi então assumir a postura de novo da última encarnação. E com esta postura, a partir de então, me manifestar. Mas convém lembrar que se a pessoa sente afinidade no momento de incorporar o seu médium, se o espírito sente afinidade, por exemplo, com a aparência de um monge budista, na hora da incorporação, ele vai assumir esta feição. Saindo dali, ele nem sempre conserva a mesma aparência. Se ele assume ou se afiniza com a personalidade de um índio ou de um caboclo, ele assume isso na hora da incorporação. E muitas vezes, porque o ambiente em que o espírito está trabalhando acredita nisso. Por exemplo, um espírito de uma cultura oriental ou de uma outra cultura, vamos pensar indo-europeia, vai se manifestar e ele aproxima-se dos irmãos umbandistas. Não adianta ele querer se manifestar naquela feição,
porque a religião, o preceito religioso, meus filhos, estabelece já os tipos espirituais ou as identidades espirituais comuns àquele culto. E quais são? O pai velho, a mãe velha, o caboclo, a criança, o guardião ou Exu. Então, independente da forma, da cultura original, do espírito que ele desencarnou, da forma que ele prefere se mostrar no plano espiritual, ao aproximar do médium umbandista, ele se reveste desta aparência e manifesta de acordo com o tipo específico que a Umbanda traduz em seu culto. Mas, vamos falar, por exemplo, na cidade de Aruanda, nós temos uma multidão de espíritos que a maior parte deles não se mostram na feição de caboclos, de preto velho, de mãe velha ou de guardiões. São espíritos comuns do dia a dia, de suas diversas culturas. Porque criou-se a ideia no imaginário popular de meus irmãos umbandistas que na Aruanda tem caboclo e preto velho. Tanto que tem pontos cantados falando que Aruanda é terra de caboclo. O que eu tenho que entender disto? Vai aí um pouco da mironga. O caboclo é aquela entidade que representa a jovialidade, a intrepidez, a força do progresso. É de um jovem guerreiro. Então, quando fala em caboclo, necessariamente, o médium não precisa teatralizar, falando que está com o índio, batendo a mão no peito, ou fazendo isso, soltando flecha, apenas que é uma entidade jovial, incumbida dessa força de progresso. Quando manifestamos como pai velhos, quer dizer que são espíritos que já têm alguma experiência no passado, maior do que um jovem tem. Porque nem todo preto velho significa que ele seja evoluído. Nem todo Exu significa que é espírito inferior. Não é assim que se passa. Então, os pais velhos, em geral, têm essa experiência e uma visão de vida mais dilatada. Agora, o que determina isto? O nego velho diria, é a preferência de cada espírito. A preferência, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é a ambiência que esse espírito irá se manifestar. Veja bem o caso de Pai Joaquim de Aruanda, que vocês conhecem de suas reuniões. Quando o Pai Joaquim se manifesta, ele traz a roupagem de um ex-negro, um ex-escravo, e vem falando de maneira mansa e tranquila e serena para tocar os corações da pessoa. Pai Joaquim de Aruanda, ao se afastar da aura do médium, aparece como um francês do século XIX, com olhos azuis, cabelos longos e encaracolados, amarrados atrás. E com uma roupa, um fraque, alguma coisa que é típico, né? Ou era típico daquela época da história. Imaginem a ideia, ele vai se aproximando do médium, ele já vai ligeiramente se encurvando, a roupa vai modificando, e se você ver Pai Joaquim naquele momento, vai ver ele vestido de roupa de sarja, quando ele está próximo do médium. Ele afastou-se do médium, vem o médico francês do século XIX. Ele prefere assim, e a ambiência em que ele se manifesta favorece. Então temos dois fatores, a vontade e a ambiência, mais ou menos assim. Vocês falam que um carro é maravilhoso. Olha, vejam que nego velho está moderno, o nego velho vai citar um aqui. Vocês, olha, eu gostaria muito de ter uma Lamborghini. O que você vai fazer com a Lamborghini no bairro onde funciona a clínica Joseph Kleber?
ela vai ser depredada, você vai ser roubado, bom, e você não tem ruas adequadas para esse carro trabalhar. Isso chama-se ambiência. A ambiência que você transita, que você vive, é adequado a isto? Claro que não. Tem ambiência que não são adequadas para negro velho, para manifestar nessa feição de negro velho. Então, o que negro velho faz? Modifica a sua aparência espiritual. Se eu tenho que manifestar num centro espírita tradicional, que meus filhos chamam de kardecistas, e eu não vou manifestar na forma de pai velho, porque isso vai abalar e as pessoas não vão me ouvir. Então, a ambiência não é favorável. Eu busco, na minha memória espiritual, uma aparência que me agrada daquelas que eu já tive. E eu vou fazer a modificação do fluido perispiritual de acordo com o objetivo daquela manifestação. Então, precisamos entender que vários fatores influenciam nesta composição da atuação do espírito e também se ele vai compor ou não este grupo. Se você vê um pai velho, por exemplo, é um grupo ou dos pais velhos que entendem muito da alma humana, dos conceitos de alma, de emoção, sentimentos. De um modo geral, são espíritos conselheiros. Mas se determinado espírito, mesmo querendo parecer um pai velho, mas não tem em seu arcabouço psicológico, mental, espiritual, esta identidade de um conselheiro, ele não vai entrar nesta falange de pai velho. Então temos que ver a ambiência, a identidade e o objetivo deste espírito. Espero que tenham entendido um pouco, senão o negro velho, em outra oportunidade, pode trazer mais coisas a respeito. Parece que a gente sabe muito pouco sobre essas coisas, Pai João. Muito pouco mesmo, porque suas palavras vêm elucidar situações que eu acho que eu nunca perguntei isso a espírito nenhum. E agora tenho essa oportunidade de ouvir diretamente de você a respeito disso. Mas uma pergunta, né, acaba derivando outra. E a gente sabe como que é a vida de relacionamento aqui na Terra, entre médiuns, comunidades, pessoas, com todas as nossas discrepâncias e tudo. E vem então uma pergunta que não quer calar. Como então é a interação dos pais velhos, as mães velhas de um lado, Exus, bombogiros de outros, e no meio de tanta atividade no plano astral, eu fico imaginando se não existe assim, uma discrepância de comportamento, se não existe um preconceito de um falando, nada aqui é pombagira, então não vou lidar com ela. O outro fala assim, eu não gosto de pai velho, de mãe velha. Como que é essa interação? Mas tomamos como base, lógico, a comunidade de Aruanda, mas fique à vontade para falar, então, de um modo geral para a gente, né? Como convivem esses espíritos com tantas personalidades e características diferentes. Nós convivemos com a mesma tranquilidade que meus irmãos na Terra convivem com as diferenças. Mas você tem um ambiente em que convivem pessoas que são héteros, que são gays, que são mulheres na roupagem feminina, na roupagem masculina, pessoas que têm determinada limitação funcional, pessoas que têm características diferentes, inclusive características de saúde diferentes, e que numa sociedade organizada convivem com respeito. Somente convém pensar, meus filhos, que temos que refazer a ideia a respeito de Exu e Bombogiro. Porque muita gente acha que sai uma falange de prostitutas convivendo com a falange de Exus, que no dizer de muita gente, e felizmente não são todos, tipificam
pessoas desequilibradas, com hábitos desequilibrados. E não é isto que ocorre do lado de cá. Nós temos um grande contingente de mulheres altamente especializadas em questões relativas à emotividade, à manipulação de energias, à condução da energia do sexo para os fatores do sentimento e da intelectualidade. Ou seja, profundas conhecedoras da alma humana. E são dignas tais mulheres que vivem sem o corpo físico, como são dignas todas as outras que convivem aí. Tirando a fantasia de que Exu seja um marginal espiritual, como muita gente quer fazer parecer durante as incorporações, Exu é um ser humano, é um homem, sem o corpo físico. Mas um homem que tem respeito, que tem suas qualidades, que está estudando do lado de cá. Na Aruanda nós transitamos livremente. E os Exus, ou aqueles que se manifestam como Exus, eles não saem com os braços virados, com garras, com chifres e com rabo. Isto não existe. É imaginário de médium que não estuda, ignorante da vida espiritual. Então, como nós vamos encontrar essas pessoas? Como vocês saem aí no dia a dia, encontra alguém que muitas vezes se fala assim, qual seria a profissão desta pessoa? Você vai ver um homem, uma mulher, ocupada com as suas tarefas, mas que a sua profissão é de militar. E que ele ocupa uma posição, muitas vezes, de um recruta, de um soldado, de um cabo, considerando a hierarquia militar. Nós vamos encontrar isto na Aruanda, muitas vezes uniformizados. E todos eles sabem que para conviver na Aruanda, quanto em outras cidades e metrópoles espirituais, há que se obedecer uma norma de conduta, porque se qualquer espírito desobedecer essa norma mínima de conduta, ele literalmente é convidado a não participar mais daquela cidade espiritual. Então nós convivemos muito tranquilamente nas nossas sociedades do lado de cá, com a maior respeitabilidade possível. Por exemplo, você não vai achar do lado de cá um Martim pescador que saia tombando aqui ou ali, falando que está bêbado de tomar cachaça, porque não existe cachaça do lado de cá. E não existe pessoas ébrias na Aruanda ou em outra cidade espiritual, porque não é lugar de gente com este desequilíbrio. Então você vai encontrar um espírito que se afiniza com esta manifestação. É outra coisa que entra também no conceito de mironga, de segredo. Por exemplo, os médiuns mais ignorantes querem fazer parecer que um espírito de marinheiro ou um espírito de um Martim pescador saia como se estivesse fazendo um teatro que está bêbado, caindo em cima dos outros. Ora, se um espírito se comporta assim, ou se realmente ele é assim, ele não tem a mínima capacidade de dar orientação para nenhum de vocês, porque ele está precisando de ajuda urgente. Entrar no Alcoólicos Anônimos da Aruanda. Porque isso é um desequilíbrio que é combatido em qualquer lugar do planeta. Você acha que espírito vai agir de uma maneira tão grotesca assim? Não, isso é da mentalidade do médium. Quando tais espíritos, às vezes, têm um certo movimento gracioso na Umbanda, exclusivamente, este movimento, que parece uma coisa graciosa, não está associado em hipótese alguma, e nem deveria ser pensado assim, a pessoa que consumiu ou que consome álcool. Não, esse é o movimento da água. Por isso que o marinheiro às vezes tem esse movimento, porque o marinheiro lida com a água, lida com sentimento. Então ele faz esse movimento aqui, assim como em outros tipos de incorporações umbandistas, mas é alguma coisa leve, sutil, e não que ele esteja bêbado, porque se estiver bêbado,
ele precisa entrar nos Alcoólicos Anônimos de Aruanda. Porque não há como você confiar a sua vida, seus segredos, a alguém que não consegue a si mesmo se controlar. As bombogiras, muitas vezes, elas são alegres, mas elas são muito mais contidas do que certos médiuns que querem parecer incorporados com elas. Elas não vêm fantasiadas parecendo as fantasias da escola de samba Beija-Flor. Então, se você for num lugar para ver aquele tanto de fantasia, vai na escola de samba que pelo menos você vai ver mais riqueza e mais bom gosto do que certas pessoas cheias de fantasias para dizer que é pombagira dando gargalhada. Você vai ver uma guardiã. Como a polícia feminina se comporta. Basta observar se a estrutura hierárquica militar, a polícia feminina se comporta com dignidade, imaginemos então a estrutura hierárquica militar dos guardiões. Elas se comportam com a dignidade que é de se esperar de pessoas que têm a função de preservar a ordem e a disciplina. Se esse comportamento ultrapassa o bom senso, pode ter certeza, 90% é do médium ou da médium, e os 10% nós vamos atribuir a espíritos vândalos, galhofeiros, a quiumbas, que querem se fazer passar por aquilo que não são. Então, nossa convivência, nossa interação é uma interação de respeito, de uma sociedade espiritual, meus filhos, em que todos convivem respeitando os limites de conhecimento, os limites de ação e as preferências de cada um. Então, é algo como deve ser qualquer sociedade, mesmo no planeta Terra, embora nem todas assim o sejam. Ufa! É muita coisa para a gente digerir, Pai João. Muita coisa mesmo. Mas, bom, na sua resposta que deu, né? O senhor comenta sobre Exu, Bombogiro, marinheiros, né? E o que advém também, né, do imaginário popular, representando aí com chifres, baraços tortos, né? E por outro lado, né, nós temos o caso do Exu Viludo, que vez ou outra costuma sentar no chão, com pernas dobradas, e é muito frequente, o pessoal relata que ele solte estrondosas gargalhadas. Como é que concilia isto, né, com o seu conceito de incorporação dos espíritos, como eles representam ou são representados pelos médiuns? Será que o senhor pode dar uma luz, né, uma palhinha para a gente, falando dessas formas tão diferentes e até mesmo, né, conforme eu disse, do imaginário das pessoas ao representar os espíritos de uma maneira tão exótica assim? Eu quero ver o que o senhor pode dizer a respeito para a gente. Viva Deus, a pergunta ela é muito oportuna. Vamos pensar na procedência espiritual do Exu Viludo. Ele foi um galante cavaleiro e gostava de festas, muito mulherengo no seu histórico de vida da última encarnação na Terra. E tinha um irmão que competia, ou queria competir com ele, mas o Viludo era muito bonito. Um sorriso muito largo. Imaginemos aquela pessoa com a boca grande, com dentes grandes. E quando ele olhava para as mulheres, ele olhava com aquele sorriso largo. E se a pessoa desse chance para ele, ele dava um sorriso, uma gargalhada, que era o jeito dele de conquistar a pessoa. É como se ele estivesse segurando uma taça na mão e gargalhasse com aquela taça, que ficava mais à vontade. Não que era exatamente assim. Quando o Viludo saía, então, ele montava em seu ginete, em seu cavalo, colocava uma capa muito grande, toda trabalhada de veludo, sendo que a aba da capa tinha alguns desenhos que foram bordados com pedrarias. Ele era senhor
de um castelo, de um palacete. Quando o veludo passava, as mulheres ficavam todas alteradas, porque ele tinha um poder de sedução muito grande. O seu irmão, como não conseguia, na verdade, ter o mesmo tipo de repercussão com a sua personalidade que Veludo tinha, deu um jeito então e assassinou Veludo. Então ele queria possuir então a mesma capacidade de sedução, só que não conseguiu. Então temos aí o Exu Veludo e o Veludinho como irmão dele. E ambos convivem muito bem hoje. E Veludo sempre ele quer despertar dentro da forma que ele manifesta, ele quer manifestar alegria, para a pessoa ficar à vontade ante a sua presença. Porque já está habituado, as pessoas têm um certo medo de aproximar de determinadas entidades. Estou falando como é o psiquismo do espírito Veludo. Então ele quer despertar alegria, ele quer fazer um gracejo qualquer, mas esse gracejo sempre com um pouco de respeito e tudo. Mas veja uma coisa que você pode observar, que quando Veludo está incorporado, ele geralmente se dirige para as mulheres em primeiro lugar. E de alguma maneira, mesmo que seja com certos limites, ele sempre mantém aquele ar dele de conquistador. Ele fala, você está muito bonita hoje. Não passa disso, mas ele dá a entender que ele aprecia a beleza feminina tanto quanto apreciava quando era encarnado. Pois bem, dentro do contexto da Umbanda e obedecendo ao imaginário das pessoas, porque às vezes o espírito se vê na obrigação de atender, de atingir você, mas baseado nas suas crenças, como o pai João de Aruanda faz também, vez ou outra, Negro Velho senta no chão. Ora, é uma forma de ancorar o ensinamento que eu estou dando na sua mente. Se eu estou diante de uma pessoa que é representativa de um trabalho espiritual, mas não tem o mesmo comportamento de pai velho, como ocorre com o Veludo, o que ele vai fazer? Ele senta-se no chão, de maneira que a pessoa converse com ele de cima para baixo. O olhar da pessoa está superior. É um jeito da gente falar, olha meu filho, se eu estou rastejando no chão, no sentido de aprendizado, quanto mais você que está acima de mim. Você está superior, Negro Velho. Negro Velho quer ancorar esse ensinamento e falar com a pessoa, você é capaz, não só dar segurança para a pessoa, através desse gesto nosso, mas, sobretudo, infundir naquela pessoa a certeza de que ele é tão bom ou melhor do que ele imagina. Se eu estou diante, vou usar o nome aqui de meu filho, de Leonardo, que está, por exemplo, passando com uma dificuldade muito grande na editora e cheio de inseguranças e tudo mais, Negro Velho se joga no chão. E Negro Velho está abaixo dele, simbolicamente, e ele acima de Negro Velho. Eu obrigo o Leonardo a mudar a postura. Então ele vai me olhar assim. E Negro Velho vai olhar assim para ele. Isso quer dizer, meu filho, você está bem melhor do que Negro Velho. Negro Velho está arrastando, está aprendendo. Mas tem mais. Se for necessário em algum momento você cair, você saiba que você não está sozinho. Eu sou o tapete sobre os quais você vai fortalecer. Você vai colocar os pés, você vai enxugar seus pés. Sou o tapete que está no chão para você limpar a sujeira do seu pé. O Negro Velho está abaixo de você para isso. Então é uma forma de falarmos assim. Quando nós optamos, e veja que isso é raro ocorrer, não é com frequência, a fazer esse gesto através do médium, também pode ser que exista
uma situação espiritual que exige de nós uma abordagem mais intensa. Vibratoriamente, nós estamos diminuindo nossa vibração para atender aquela situação de terra a terra. Um ataque energético espiritual. Eu tenho duas formas de abordar. De uma maneira sutil, mas de uma maneira geral, eu tenho que baixar minha vibração para atingir aquela vibração que já está bem densa. É como se eu estivesse adensando, e aí eu uso o corpo do médium como forma de adensar meu perispírito. Me coloco nessa posição e aí eu abordo a situação na mesma densidade vibratória em que ela está vindo. Meus irmãos falariam que é desmanche de magia negra, que é demanda, mas no fundo, são energias muito densas que estão operando. Nesses dois sentidos, nós utilizamos este formato de manifestação, mas ambos com significado profundo, tenho certeza disso. Nós temos características que preferimos usar no dia a dia, né? O veludo dando a sua gargalhada, o sete encruzilhada como um cavaleiro, como um soldado, um general, mantendo a sua postura ereta, falando com a sua personalidade. Muitíssimo raramente ele deixa as pessoas à vontade para brincadeiras, como outros trazem na sua forma, né, que esperam alcançar um resultado no psiquismo de meus filhos. Não sei se Negro Velho foi útil com a resposta, mas fica aqui para meus filhos analisarem. Mais uma vez eu fico, assim, além de emocionar, né, com a beleza, com a sua representatividade e o conteúdo, principalmente, que o Senhor traz para nós, né, isso dá o que pensar e a gente pode derivar tanta coisa, tantos pensamentos, raciocínios disso tudo. Mas eu queria aproveitar de algo que eu acho muito interessante e que temos pouquíssima informação a respeito, né? Já que você falou desses espíritos, de Exus e tudo mais, eu queria saber uma forma de compreender melhor, ou como a gente pode entender a nomenclatura utilizada por algumas falanges, se não todas, de Exu, né? Que, né, é um costume muito comum disso, né, que faz com que o representante dessa falange deixe até de usar o próprio nome dele e passe a usar nomes que para a maioria soam como estranhos, né? Então, imagina um Exu porteira, um Exu tranca-rua. Será que teve alguém encarnado que chamou tranca-ruas? Será que teve alguém encarnado que se chamou de sete encruzilhadas? Ou de, por exemplo, Maria Padilha? Alguém batizou alguém que depois do outro lado ela passou a usar esse nome? Por que eles usam isso? Dá a impressão para a gente que eles estão se isolando, né? Abdicando do nome deles para assumir um nome que para a maioria das pessoas é exótico, né? Então, por que essa prática, Pai João? Por que esses espíritos se identificam assim? Bom, esta é uma prática muito comum a todas as religiões iniciáticas. Então, é através... você vai ver isto, por exemplo, essa mudança de nome, de nomenclatura, já na época de Jesus, quando ele chamou Pedro, ele falou, ele, o próprio Cristo, modificou o nome de Pedro. E falou, tu, Simão Barjonas, que era o nome oficial e social de Pedro. Você se chamará Pedro a partir de agora, porque sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, Simão Barjonas passou a se chamar Pedro. Era um hábito comum nas religiões que tinham um sentido oculto.
Por exemplo, no Egito Antigo, o sacerdote, ao adentrar o templo de iniciação, ele passava por um banho, que mais tarde veio a ser conhecido como batismo. Ele era mergulhado na água. Assim que ele saía da água, era-lhe concedido um novo nome. No livro do Apocalipse, cita que as pessoas iam ter uma nova vestimenta e lhe seria dado uma pedra branca com um novo nome escrito. O nome representa sempre a atividade através da qual a pessoa se identificaria a partir de então. Surgiram então em algumas religiões iniciáticas cuja raiz, de alguma maneira, comunicava-se com a raiz africana. Surgiram as diginas, que é um nome iniciático ligado à função do orixá. Então algumas pessoas passavam a se chamar Metalassi, Adolonte e outros nomes mais, os encarnados, para dizer qual que é a sua origem, ou qual que é o orixá que rege a sua cabeça. Ora, a Umbanda, como é uma religião com um fundo mágico, com um sentido iniciático, os espíritos preferiram dar nomes também que são simbólicos de acordo com a sua atividade ali. Então nós temos, por exemplo, o nome do espírito que vocês conhecem com o nome de Sete Encruzilhadas. Ora, sabemos que Sete Encruzilhadas, na encarnação passada, na sua primeira experiência como militar, ele era um dos 4 generais de Alexandre o Grande. Em uma de suas experiências, ele trabalhou entre os hunos, também como militar. Em uma outra experiência, ele foi o próprio general Berthier, um general de Napoleão Bonaparte, que invadiu Roma e levou cativo o Papa. A última encarnação dele, de 7 encarnações, não que ele teve somente 7 encarnações, não é isto, mas das encarnações nas quais ele foi militar, chegando até general, então esta foi a última, mas desde Berthier até os dias atuais ele teve outra encarnação. Não significa que ele não irá encarnar novamente nesta área, mas significa que ele é um espírito graduado. Mas na Umbanda, ao se manifestar na Umbanda, ele tem que utilizar a nomenclatura que a Umbanda se utiliza. E ele se chama Sete Encruzilhadas, para dizer que não existe diante dele impossibilidades. Criou-se na Umbanda a ideia de que Exu fica tomando conta das ruas, das esquinas da rua, o que é um erro. Um erro, né, devido à ignorância de muitos. Imagina que Exu fica o tempo inteiro plantado numa rua, ou que Exu se curve para comer as coisas dentro de um alguidar de barro que está ali. Ora, diminui muito a natureza e a especialidade de Exu. Mas deixemos isto para outro momento. Quando o Sete Encruzilhada fala, meu nome é Sete Encruzilhada, ele quer dizer assim, imaginemos encruzilhadas energéticas. 7 é um nome cabalístico que já vem desde a cabala judaica e traduzido depois para o Apocalipse, os 7 anjos, as 7 trombetas, os anciãos. A cabala judaica utiliza o número 7, então é muito simbólico. 7 representa a plenitude, então quando ele fala, meu nome é Sete Encruzilhadas, imaginemos não encruzilhadas de ruas, mas encruzilhadas vibratórias. Então ele fala assim, eu sou um chefe de falange e tenho espíritos que atuam em meu nome em várias encruzilhadas vibratórias. Eu tenho várias especialidades. O próprio Sete Encruzilhadas já reencarnou como professor. Já encarnou, conforme eu disse antes, como militar em várias vezes, em várias ocasiões de suas vivências. Como político,
ele já foi um político reconhecido em Londres no século XVIII. Como político, ele já foi reconhecido também na Índia e já vivenciou também, com informações muito detalhadas, como um iniciado na época em que na América estavam localizados os toltecas olmecas. Ele teve 2 encarnações nesses povos, toltecas e olmecas. Então, ao falar 7 encruzilhadas, entendendo então que é um espírito com várias especialidades, que teve em várias encarnações, portanto, ele tem autoridade para administrar encruzilhadas vibratórias, porque tem conhecimentos a serviço dessa estrutura militar fora do corpo que existe do lado de cá, que nós chamamos a estrutura de hierarquia dos guardiões. O nome não significa que ele tenha este nome, 7 encruzilhadas, mas é a forma de meus irmãos que trabalham em uma religião mágica ou que tenha princípios de espiritualidade, que se ligam muito, de uma maneira muito intensa a um processo iniciático, entenderem alguma coisa. Infelizmente, a maioria de meus irmãos não entendem isto, porque não perguntam aos espíritos. Então, por exemplo, as pessoas falam assim, é o rei das 7 encruzilhadas. Não tem nenhum espírito com coroa do lado de cá, sentado num canto da rua, comandando súditos. Não existe isso do lado de cá. Ao falar o rei das 7 encruzilhadas, quer dizer, olha, existe um espírito que, na posição dele, ele coordena um grupo de pessoas. É uma forma que meus irmãos utilizam, chamada figura de linguagem. Uma figura de linguagem para você se reportar que é alguém com autoridade, mas não com autoridade inquestionável. Ele tem autoridade naquele local. Quando fala, por exemplo, o caboclo que aparece com um penacho, cor de prata, todo prateado, está querendo falar que a aura daquele espírito rebrilha. Então, ao observar o espírito do lado de cá, e não conforme ele manifesta no médium, a aura dele rebrilha com uma luz que lembra a luz do luar, se alguém for ver. Mas a pessoa, então, quando incorpora, coloca um penacho e pinta as penas de prata para dizer isso. Não, não é isto que quer dizer. Isso é uma figura de linguagem. Então, por exemplo, o caboclo pena branca é um grande médico do espaço. É um grande médico, um espírito altamente especializado na cura da alma humana. Olha, mas ele precisa de um nome que seja aceito dentro da Umbanda. Então ele usa uma pena como nome. Por que isso? A pena tem a ver com a leveza, com o ar. Movimenta a pena e consegue se elevar às alturas. Ele está dizendo para você que, apesar da aparência simples dele, ele é um espírito que tem trânsito entre as esferas superiores. A pena te eleva nas alturas. Mas aí as pessoas colocam tanto de pena na cabeça para dizer que aquele espírito era um índio e começa a gritar dentro do terreiro. Mas não é isto o que ele quer dizer. É lógico que, a depender da plateia que tem, o espírito não está nem aí para a forma do médium representá-lo. Ele quer dar a sua mensagem. Mas aí temos que ter cuidado para que a representação do médium não seja mais importante do que a mensagem do espírito. Seja viva em Deus. Olha, eu sinceramente, eu não esperava que tivesse tanta coisa, tanto conteúdo através das respostas. Pensei até que o senhor ia responder coisas rápidas para a gente, né? Mas já que o senhor está com essa boa vontade toda, e diante de tanto, né, da oportunidade de beber diretamente da fonte, coisa que como médium eu não tenho no dia a dia, né? Como eu perguntar ao Espírito enquanto ele está falando através de mim. Mas
como nós estamos falando de manifestações que têm a ver, ou que giram em torno da ideia da Umbanda, né? Então eu queria perguntar ao senhor qual que é a importância, ou como o senhor vê isto, a importância para nós encarnados, e mais precisamente para os brasileiros, né? A manifestação de um número tão grande de espíritos que utilizam a religião da Umbanda, né? Com uma roupagem ligada à tradição da Aruanda, né? Como que esses espíritos utilizam muitas vezes elementos próprios da cultura brasileira, ou que a cultura brasileira, né, expressa de variadas maneiras, né? E como eles se associam então para se manifestarem assim, como eles vêm de outros planos e resolvem então dar esse nome e até mesmo a aparência deles. Veja bem o senhor, né, como um pai velho, como um espírito milenar, e assumiu a feição de um preto velho. O senhor podia dar uma explicação que eu acredito que não só eu, mas muita gente gostaria de saber a respeito. Que pergunta interessante. Quando a Umbanda oficialmente foi admitida como religião e apresentada para a religião como religião, ela trouxe esse viés brasileiro. É algo que muitos umbandistas nem admitem. Tem uma ala umbandista que quer dar tanta importância, ou mostrar como é algo tão importante, que diz que a Umbanda era um culto da Atlântida. Isso é mais ou menos igual alguns médios querem fazer, que o seu mentor é mais superior. É tão superior que agora ele é extraterrestre, não é daqui da Terra. Então, para dizer que a minha religião é importante, ela não pode ter sido criada no Brasil. Mas é exatamente para nós, espíritos, é uma religião com feições brasileiras. Ora, quando nós pensamos, quando os mentores da Umbanda pensaram em formatar esta religião maravilhosa, que elementos melhores para representar a espiritualidade para as pessoas simples e humildes do que os elementos típicos da terra brasileira. Nós temos o índio, a figura do caboclo, tanto da mata quanto o caboclo nordestino, na figura do boiadeiro, que é um caboclo. Nós temos a figura de um negro, porque foi muito pesado a escravidão no Brasil. Então, o negro associado a quê? A interpretação de um vovô, de uma vovó, com a sua sabedoria ancestral, com o seu conhecimento ancestral. Da beleza, da leveza de uma criança, que muitas vezes não manifesta do lado de cá como criança. Então, o Brasil trazia, então, todo um arcabouço psicológico, ofertando aos espíritos mentores da Umbanda elementos para que eles se utilizassem deste elemento, principalmente numa religião que tem características tão brasileiras. Porque, querendo ou não, apesar de ter muita gente contra o que Negro Velho vai falar, a Umbanda nasceu para os humildes. E o que o pessoal tinha no seu imaginário naquela época, e até hoje, o que caracteriza o psiquismo brasileiro? A mistura das raças, convivendo num país extraordinário como é o Brasil. Então isso traz, na verdade, o conteúdo do imaginário popular. E os espíritos assumiram isto como forma de tocar no coração do povo brasileiro. Do povo que naquela época vivia nas favelas e que não tinham acesso à escolaridade, a um grau de informação muito grande, como graças a Deus hoje já tem acesso. Mas esse povo só imaginava o Brasil, o país, de uma maneira simples. E como a Umbanda precisava falar a esses corações, nada melhor do que assumir
a forma desses personagens que nós aprendemos a respeitar muito, porque fazem parte do sangue brasileiro. Deixa viva Deus. Pai João, temos um personagem que para nós é muito respeitável, né? Eu estou falando dos seus 7 encruzilhadas. Nós aprendemos, e eu principalmente, a respeitar muito esse espírito desde a minha adolescência e atualmente nas nossas atividades, ou desdobradas, ou nas reuniões mediúnicas. A pergunta é, Pai João, na hipótese do seu 7 reencarnar novamente, né, será que ele está pensando em mudar de meio, ou seja, sair da área militar? Será que ele não pensa em algum momento em viver coisas diferentes, viver, como dizer, experiências diferentes, adquirir um outro tipo de, sei lá, de especialidade, ou pelo menos conhecer superficialmente algo diferente da área militar? O que o senhor pode dizer para nós? No caso do 7, assim, ele pretende reencarnar para se especializar em outra área. Mas é possível, inclusive, devido ao forte fator psicológico advindo destas experiências que ele teve, que ao mergulhar em novo corpo físico, escolha naturalmente o meio militar para se especializar nessas áreas. Porque é algo que você determina do lado de cá, mas não significa que você vai fazer exatamente o caminho que você quis. O exemplo disso é do médium, que detesta qualquer tipo de mediunidade na área da cura. O José pediu a ele, em 1980 para 81, por 4 vezes, para ele trabalhar na área da medicina, porque o Joseph teria um trabalho com ele. Ele parou os estudos para, segundo ele, não ter risco dele ser médico e nem trabalhar como médium de cura, que ele não queria. Ora, o tempo passou, mergulhado na carne, esquecido dos compromissos, automaticamente. O primeiro trabalho do médium foi numa farmácia. O segundo trabalho, em outra farmácia. O terceiro trabalho, num laboratório, em que ele manipulava medicamentos. O quarto trabalho foi para uma empresa de aço, mas lá nessa empresa disponibilizaram um curso de terapia e ele foi fazer o curso de terapia. Não quis ser médium de cura. Mais tarde, recebeu as mensagens do grande Chico Xavier e quando ele foi abrir, fundação da Clínica José Kleber. Ou seja, não teve como ele sair disso, mesmo que ele não quisesse. Existem casos em que nós falamos, eu vou trabalhar fora deste ramo, no caso do 7, do ramo militar, porque eu quero me especializar, uma necessidade da alma dele. Porém, desde a última vez que ele foi militar na Terra até agora, mudou muito o conceito de militar. Você pode ser um oficial da Marinha, um oficial do Exército especializado em tecnologia, um médico ligado às Forças Armadas de alguma maneira, é uma especialidade. E isso influi muito, o psiquismo e a experiência do passado influi nas escolhas depois que você está mergulhado na carne, porque o arcabouço psicológico pode influenciar, mas a carne, o paletó de carne que a pessoa veste, esquece muito das determinações do passado e aí flui naturalmente, mas não pelas mesmas vias que a pessoa quis. O médium que eu utilizo, ele fala que não quer voltar como um médium, né? Não quer envolver com o movimento espiritualista. Ele quer servir a humanidade de outra maneira. Ora, mas até varrer um chão é ser médium. Você vai ser um cientista para descobrir alguma coisa para curar a humanidade, você está sendo médium de Deus. Você é médico para curar as pessoas.
É uma das maiores formas de mediunidade. Você vai ser pai ou mãe, são os maiores médiuns que tem. Não tem jeito de fugir, vai ser médium. Pode não ser no formato atual. De sentar numa mesa mediúnica, de dar comandos de apometria e tudo, mas você pode dar outros comandos também. Até lá ele pode dar um comando a um robô, um comando a um computador que seja mais avançado, mas não deixa de ser médium. Então, com 7 também, provavelmente, como todos os espíritos da Terra, poderá acontecer isto. Embora seja a preferência dele uma especialização maior em determinada área. Pois bem, mas 7 encruzilhadas também é um mistério. É bom falarmos disso. Estamos falando de 7, de especificamente um espírito. Mas na Umbanda ocorre, meus filhos, que o grupo de espíritos que atuam naquela mesma vibração e especialidade traz o mesmo nome daquele espírito que coordena aquele agrupamento, aquela falange ou aquela legião de seres, né? Porque são coisas diferentes, falange, legião, grupamentos militares. Então, pode ser que você esteja falando de 7, aquele espírito que manifesta, que traz essa identidade, que coordena esse grupo, mas vai haver 1.700 outros que também respondem pelo nome de 7. Então, é bom deixar claro que estamos falando aqui de 7 encruzilhadas que se manifesta e que é amigo pessoal de vossos seres. Quanto a mais questões que foi perguntado sobre ele, Negro Velho espera que ele próprio responda numa outra ocasião. Só posso falar isso porque é o que ele compartilha conosco. As demais questões são de ordem muito pessoal dele e, com certeza, de boa vontade, ele haverá de responder oportunamente para meus filhos. Isso é viva Deus. Pois é, gente, esse é Pai João de Aruanda, um espírito fenomenal com o qual a gente convive desde criança mesmo, primeiramente através de Averilda Batista, depois através da minha mediunidade e depois da mediunidade de Leonardo Moller, o meu editor. Quero agradecer muito a esse espírito fantástico, simples, mas ao mesmo tempo possuidor de uma grande sabedoria. Obrigado, Pai João, obrigado aos espíritos que você representa para nós. E quero, de verdade, expressar meu amor, meu carinho, meu respeito e de todos nós por tudo aquilo que você, Pai João de Aruanda, representa para a gente. Ima,